Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Coach. Para você que não me conhece, eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, também analista de perfil comportamental, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, do qual Paulo Vieira é o presidente, autor do Poder da Ação e do Poder da Autorresponsabilidade. Sou empreendedor digital e também amante da vida e aprendiz. Tudo isso para trazer para você o melhor do autoconhecimento. Eu estou fazendo uma série de vídeos com livros e autores. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um livro espetacular, Uma Vida Sem Limite, de Nick Vujicic. Então, o Nick é uma inspiração, né, um palestrante motivacional, onde ele nasceu sem braços e sem pernas. Foi um grande desafio para os pais, inicialmente, descobrir que o filho deles não tinha braço e não tinha pernas. Então esse início foi muito desafiador de adaptação, só que eles tinham um lado muito espiritual. Então, baseado nisso, todo aquele primeiro momento foi mediado, né? E depois cada um deles, inclusive o Nick, conseguiu superar aquele momento inicial. O Nick, ele ficou sabendo de algumas coisas no início, por exemplo, que a mãe dele não queria vê-lo ali no início, né, quando soube que ele não tinha braços e nem pernas. Ela não queria segurar, porque de uma certa forma foi uma frustração, enfim, né? Cada um tem seus motivos. Só que o que veio depois, a forma como eles encararam, tanto o Nick como os pais, ele até relata no livro que a sucessão de provas que os pais dele amavam ele tremendamente, isso também foi uma das coisas que fez com que o Nick ele pudesse enfrentar o dia a dia dele. Apesar dessa situação, o Nick sempre foi muito otimista, né? Ele criava situações para que a limitação dos braços e das pernas não fosse limitação. E no vídeo de hoje eu vou trazer um ponto desse livro para nossa reflexão, para que a gente possa, né, de fato começar a ver alguns pontos da nossa vida de forma diferente. O tema, né, o tópico que eu quero trazer para vocês que ele traz abraçando as oportunidades. O que eu achei interessante desse tema ele não tem braço e não tem perna. E ele coloca esse título, né, abraçando oportunidades. E eu indago a você que está assistindo esse vídeo. Quantas vezes apareceu uma oportunidade para você e apesar de você ter um braço, e fazendo analogia, apesar de você ser capaz, ter habilidades suficientes, você em outros momentos, algo semelhante você já conseguiu e acreditou em você. Mas em um dado momento você não abraçou essa oportunidade. Você se sentiu limitado. Então essa reflexão é para você. Porque a grande metáfora do Nick apesar de não ter braços e nem pernas, ele não via limite.
ele não vê limites em alcançar, em construir, ter um propósito de vida. E você, nós, temos braços e pernas e ainda assim a gente se vê limitado ou limitada. O ver somos nós que limitamos essa forma de enxergar, de ver. Nós nos colocamos limites. Partindo desse ponto, o quanto você ainda vai permanecer com essa limitação? Quando você vai tirar a venda dos seus olhos, as escamas dos seus olhos, para que você possa enxergar, ter a visão do futuro de possibilidades. E aí, a partir disso, você abraçar com toda a vontade, com todo o empenho, as oportunidades. Então, o Nick, com todo esse processo, né, ele chegou a gravar um curto documentário de uns 20 minutos, se eu não me engano. E é bem interessante. Eu vou até falar, é o Circo da Borboleta, que não é diretamente contando a história dele, mas a metáfora do documentário, sim, pelo que ele passou, sim, conta um pouco a história dele. Se for em inglês, né, o Circo da Borboleta, se você colocar no YouTube, é The Butterfly Circus, também você vai encontrar. Fazendo essa associação em relação ao documentário e abraçando as oportunidades, ele, o Nick, o autor desse livro, ele abraçou as oportunidades, ele abraçou essa oportunidade. E nesse documentário tem uma parte bem interessante, que ele está perto do rio, e tinha outras pessoas do circo também, que ele estava procurando uma ajuda para poder se banhar. Eu não sei se era de propósito, outras pessoas que estavam ali próximo não estavam ligando muito. Só que a partir disso aí teve um ganho. Apesar do Nick, tinha um personagem lá, tá? O Nick, ele tá nessa posição de... Ele estava em dúvida, ele não estava se sentindo capaz e nem seguro para estar ali próximo da água, porque ele estava com medo, se caso ele caísse na água, ele não tinha braço e poderia se afogar. Só que nessa hora, e realmente acontece algo nessa direção, ele acaba caindo na água. Só que quando ele cai na água, ele descobre uma nova forma, diante da situação que ele estava, de começar a nadar. Ele descobriu uma forma de estar ali, não afundar e poder se banhar. Só que isso só foi possível a partir do momento que ele esteve na situação onde ele precisou usar a força dele, a determinação, naquele momento. Qual é a reflexão que eu trago para você? Os desafios da sua vida, situações difíceis, vão ser importantes para que você saiba o quanto de força você tem, o quanto de capacidade você tem, e você descobrir novas formas de lidar com problemas e situações da sua vida. A gente fica com muito medo, com receio de enfrentar essas coisas. Só que quando a gente enfrenta, existe um crescimento, existe uma nova visão. A gente pensa,
aquilo não era tão assim como a gente imaginava. E tantos medos, receios que a gente tem na nossa mente. 90%, 95% das coisas que a gente pensa, elas só existem na nossa mente. Se a ficha cai para isso, a gente vai entender que de fato tem muita coisa que a gente é capaz, tem muita coisa que a gente deveria ter feito e não fez. Qual o objetivo desse vídeo? Inspirar você à leitura, né? Leia esse livro que é bem inspirador. Veja esse documentário do Nick, Circo da Borboleta. E a partir daí, com esse incentivo de você ler mais, né? Quando a gente lê, a gente está trabalhando parte cognitiva que é 15%. E aí o que? O índice e os 85% é a parte emocional. Você pode trabalhar em terapia, processo de coach e ferramentas, enfim, para que você possa se aprofundar mais. Tem pessoas que acordam 1 hora mais cedo para ler. Essa 1 hora mais cedo para ler depois de 1 ano, isso equivale a uma pós, um curso técnico, ou seja, você se torna um perito em termos de carga horária de estudo, né? E falando em perito, para você se tornar perito é o que? 1 hora por dia, 9, 10 horas por dia de prática desse conhecimento. E aí a partir disso, você vai galgando essa parte do perito. Esse é o objetivo desse vídeo. Se fez sentido para você, se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você é novo e crescer e contribuir. É o meu objetivo aqui nesse canal. Esteja junto com a gente, contribua também. Forte abraço, fica com Deus. Até mais, até a próxima.